Boa noite, espero que vocês estejam bem, espero que estejam todos com saúde. Te agradeço muito por estar envolvido com essa palavra, mesmo que de maneira antecipada, e espero que ela faça não só sentido ao seu coração, mas que venha ser uma resposta diante daquilo que Deus pode estar falando conosco nesse momento. Gostaria de começar lendo um trecho de um livro chamado Deus no Banco dos Réus, escrito pelo C.S. Lewis. No capítulo 11, ele começa dizendo assim, mesmo que eu cedesse à sua opinião e admitisse que resposta de oração são em teoria possíveis, eu ainda acharia que elas são infinitamente improváveis. Eu não considero nada plausível a ideia de que Deus precisa do conselho desinformado e contraditório de seres humanos como nós para governar o mundo. Se ele é absolutamente sábio, como vocês afirmam, por acaso não sabe o que é melhor? E se ele é totalmente bom, não fará independente de orarmos? Eu não sei como é que tem sido os seus dias, mas meus dias nesse período de pandemia têm sido complexos, difíceis de ler, difíceis de entender, muitas vezes difíceis de compreender como Deus está agindo e atuando. E por causa disso tenho me deparado por diversas vezes realizando orações onde eu tenho feito muitos pedidos para Deus. Tenho feito muitas solicitações. E eu não sei você, mas eu tenho me deparado com esse tipo de argumento. Deus não precisa, obviamente, da nossa oração e Deus não se guia por ela. Deus não precisa do nosso conselho, como o Lewis disse aqui no livro, contraditório. Deus sabe aquilo que a gente vai dizer, mesmo antes da gente falar. Então, por que a gente precisa orar? E se Deus é bom, orando ou não, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Então, a grande questão, por que nós estamos buscando ao Senhor com pedidos? E, obviamente, que o livro não tem o intuito de defender esse tipo de ideia, e ele inicia esse capítulo com essa argumentação não para defendê-la, mas para trazer um outro ponto de vista que nos leva a ter orações cheias de solicitação. Hoje em dia tem se dito, e às vezes nós corremos o risco de passar a impressão de que uma oração madura é aquela oração onde nós não temos pedidos, onde nós simplesmente acatamos os planos do Senhor sem colocarmos as nossas necessidades, nos calando e orando simplesmente com o intuito de buscarmos uma relação e uma compreensão daquilo que Deus está fazendo. Talvez isso seja verdade. Talvez a oração mais madura seja daquele que já compreendeu que as suas necessidades são muito pequenas diante daquilo que Deus está fazendo. E eu também acho que a oração deveria ter o intuito principal da busca pelo relacionamento com Deus, da busca pela comunhão, da busca por uma intimidade com Deus. Mas eu não sei você, eu não consigo me imaginar mais orando simplesmente sem apresentar pedidos. Imagina que oração estranha deveria ser essa que conversa com Deus, mas não apresenta solicitações. Imagina que incômodo deveria ser ter que orar sem demonstrar necessidades. Se é verdade isso, também é verdade que seria muito estranho nós estabelecermos uma relação com Deus
simplesmente embasada em solicitações, onde nosso relacionamento está fundamentado simplesmente na capacidade que Deus tem de nos suprir. E aí, a partir disso, minha oração se torna simplesmente um despejar pedidos. Os dois extremos são estranhos, esquisitos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que não é sinal de imaturidade e, muito pelo contrário, uma boa oração, se é que existe boa e má oração, mas nós precisamos buscar uma legitimidade nos pedidos que nós apresentamos a Deus. Não existe problema nenhum em nós demonstrarmos as nossas necessidades e colocarmos elas aos pés de Jesus Cristo. Os profetas diversas vezes descrevem nos seus livros as suas orações e elas estão repletas de pedidos. O apóstolo Tiago, não é o apóstolo Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago na Bíblia, líder da igreja em Jerusalém, diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Isso não me leva à conclusão de que nós não deveríamos pedir, muito pelo contrário, de que nós deveríamos pedir, mas muito mais do que pedir, de que nós deveríamos pedir bem. O próprio Jesus nos ensina na sua oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração exemplar, de que nós deveríamos pedir. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus faz pedidos e nos ensina a pedir. Pedir pelo pão de cada dia, pedir por perdão, pedir para que o Senhor nos livre da tentação, pedir para que o Senhor nos livre do mal. O próprio Jesus orou, dizendo uma vez assim ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus mesmo nos ensina a orar, colocando os nossos pedidos, se Jesus mesmo coloca nas suas orações os seus pedidos ao Pai, então nós também devemos demonstrar os nossos pedidos. Nós também devemos declarar os nossos pedidos. Uma criança não deixa de pedir algo aos seus pais porque ela não tem mais a necessidade. Uma criança não deixa de pedir um brinquedo porque ela não quer mais o brinquedo. Uma criança não deixa de pedir bolo. O meu filho adora bolo. Ele sempre pede bolo. E o fato dele não receber o bolo, porque Deus tem o direito de não nos dar aquilo que nós pedimos, assim como Ele também nos deu o direito de pedirmos. Uma criança, o Vicente, não deixa de pedir bolo quando ele não recebe, simplesmente porque ele não quer mais o bolo. Nós deixarmos os nossos pedidos de lado não significa que as nossas necessidades são menores ou que nós somos mais maduros por isso. Muito pelo contrário. Nós deixarmos os nossos pedidos de lado só nos coloca em uma relação mais hipócrita. Nós deixarmos os nossos pedidos de lado só nos coloca numa relação cheia de máscaras, onde nós não temos a intimidade suficiente para apresentarmos a Deus os nossos pedidos. Assim como nós, num relacionamento de pai e filho, assim como nós, num relacionamento de amizade, expomos as nossas necessidades, assim também seria interessante que fosse no nosso relacionamento e na nossa intimidade, na construção dessa comunhão com o Pai. É por isso que o C.S. Lewis defende nesse livro, nesse capítulo, que nós deveríamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. O nome desse capítulo é Trabalho e Oração, porque ele diz o seguinte:
Na oração, quando nós apresentamos as nossas necessidades, existem pelo menos duas grandes possibilidades. A primeira possibilidade é de que Deus não vai nos atender fielmente da forma como nós pedimos. E nesse sentido, nós simplesmente estaremos sendo transformados por Deus na medida com que apresentamos os nossos pedidos e nos relacionamos com Ele. Mas também existe uma segunda possibilidade, a possibilidade de Deus atuar e trabalhar conosco, ou de nós atuarmos e trabalharmos com o Pai, de maneira que as situações vão sendo transformadas por Ele. Então, orar é também trabalhar. Não existe muita diferença entre orar e trabalhar um terreno para que a colheita seja abundante. Ou nós seremos transformados por Deus, ou Deus trabalhará transformando situações através das nossas orações. Eu não sei se Deus vai transformar a situação do jeito que nós pedimos. Eu não sei se o fato de nós orarmos vai trazer uma colheita abundante, mas eu tenho a certeza de que o campo estará bem preparado e de que não terá ervas daninhas, não terão muitas pragas prejudicando a plantação, porque eu estou trabalhando. E porque Deus também está trabalhando, eu posso me unir naquilo que Ele está fazendo através da oração. Oração e trabalho são palavras similares. Quando o Senhor nos percebe orando, quando o Senhor nos vê orando, Ele pode enxergar em nós aliados para que situações sejam transformadas. É necessário que nós tenhamos legitimidade nos nossos pedidos. Pedir alguma coisa a Deus é confiar de que Ele é quem pode atuar, Ele é quem pode interferir. Apresentar os nossos pedidos também é uma demonstração de confiança naquilo que Deus está fazendo. É uma demonstração de tranquilidade, mesmo em meio à ansiedade, de que é em Deus que nós confiamos e acreditamos. É Deus quem pode transformar a situação. E se Deus não transformar a situação, é prerrogativa, é direito dele. Talvez nós estejamos sendo transformados por Ele, em meio às situações que nós gostaríamos que fossem transformadas. É por isso que João, lá na sua carta, a primeira carta de João, no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Por isso esse é um convite para que você ore, para que você não só ore buscando uma relação, mas que você também, você ultrapasse essa suposta oração de maturidade, entendendo que o Senhor não precisa dos nossos conselhos, mas que nós estamos confiando e trabalhando junto do Pai quando nós oramos. Esse é um convite a nós nos expressarmos, nos escancararmos e nos expormos ao Senhor. E nós fazemos isso quando nós apresentamos os nossos pedidos. Esse é um convite a nós termos uma relação sem máscaras, uma relação de intimidade com o Pai, sem medo de o que Deus vai pensar quando nós colocamos os nossos pedidos. Ah, mas eu não sei se Deus vai
fazer aquilo que eu estou pedindo. É uma prerrogativa dele. Já imaginou se Deus atendesse a todas as nossas orações? Um pede para chover, o outro pede para parar de chover. Um pede para chover porque precisa de uma boa colheita, o outro pede para parar de chover porque sua casa corre risco de desmoronar. Um pede trabalho, o outro pede uma promoção. Fica complicado. Nem sempre nós conseguimos entender todas as situações no grau de complexidade que elas ocorrem, mas Deus consegue. Então Deus tem essa prerrogativa de não nos atender do jeito que nós gostaríamos de sermos atendidos. Mas mesmo assim, esse é um convite para nós orarmos, apresentando os nossos pedidos, também confiando de que Deus pode nos atender e pode não nos atender. Mas que mesmo assim nós continuaremos nos relacionando com Ele. E se Deus não transformar a situação, confiamos que nós seremos transformados por Ele. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que você seja preenchido por aquilo que Deus está fazendo em oração. Em nome de Jesus.